E aí, minha gente, vamos lá então para o vídeo da terça-feira, cheguem mais aí. Eu vou estar então lendo aqui o primeiro verso com vocês, que é Levíticos 4, o versículo 2 primeiro, tá? Vamos estar lendo alguns aqui. Diz assim, ó. Diga aos israelitas, quando alguém pecar sem intenção, fazendo o que é proibido, em qualquer dos mandamentos do Senhor, assim se fará. Aí continua o verso depois, eu vou pular para o verso 4. Apresentará ao Senhor o novilho à entrada da tenda do encontro, porá a mão sobre a cabeça do novilho, que será morto perante o Senhor. E agora pulo para o versículo 22, que diz assim: quando for um líder que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, o seu Deus será culpado. Então já estou aqui com o meu amigo Rony, vamos lá, que tem como título hoje Foi-se para sempre. E Rony, qual que era o tipo de pecado que eram feitas as ofertas pelo pecado? Olha, Luan, a gente vê em Levítico que tinha vários tipos de sacrifícios, né? Uhum. Você já viu aí com os que estiveram aqui nas semanas anteriores que cada tipo de sacrifício era específico para uma coisa. Perfeito. E dessa semana nós estamos falando de pecado involuntário. Aquele pecado que a pessoa cometeu sem querer. Perfeito. Né? A pessoa cometeu sem querer. Não estava premeditado, não estava planejado, não estava programado, e a pessoa cometeu involuntariamente. Então, este era o tipo de pecado pelo qual esse sacrifício que nós estamos falando era exigido. Perfeito. Você pode ler para nós aí, tem uma outra leitura aí de Hebreus 9, 22. Você pode ler para nós? Posso, vamos lá. Hebreus 9, o versículo 22, meus amigos, diz o seguinte, tá? De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Você comentou, né, esse versículo aí nos dias anteriores e agora estive lendo ele. E cara, gostaria de estar perguntando para você, quando que o ofertante ele sabia que oferecia o sacrifício? Quando ele realmente tinha certeza que os pecados deles tinham sido perdoados? Era mais difícil para aquele povo naquela época, viu, Luan? Hoje nós já sabemos que os nossos pecados podem ser perdoados se nós quisermos, porque Jesus já morreu na cruz do Calvário, o seu sangue nos liberta do pecado. Sim. Mas o povo de Israel, Jesus ainda não tinha morrido. Eles tinham que viver pela fé. Perfeito. Né? Então, eles levavam aquele cordeiro para oferecer o sacrifício na fé de que um dia Jesus viria para remir aquele pecado. Perfeito. Então, aquele pecado como não era perdoado ali no momento. Uhum. O sacrifício era feito e eles ficavam em paz porque tinha cumprido a parte deles, exatamente. A gente tem outra prévia que é no dia da expiação, que eu acho que nós vamos falar mais tarde aqui, que o santuário também era limpo e era uma prévia do perdão a ser perdoado. Isso. Mas o perdão realmente só foi perdoado quando Cristo verteu o seu sangue na cruz do Calvário, para que o pecado de toda a humanidade, desde aquele tempo até os nossos dias, fossem perdoados. Então, era a certeza. Era muito difícil para eles, né? Porque eles precisavam ter mais fé do que nós hoje, porque Jesus hoje já morreu. Né? Nós já temos a certeza que já foi pago, né? Já foi pago, exatamente. Você vê como era realmente difícil, né? A gente o pessoal naquela época era bem mais fácil, vivia... Não era não. Não tinha, cada época teve as suas dificuldades, né? Você já imaginou se Jesus não tivesse morrido na cruz, todo aquele ritual não teria valor nenhum, né? Pra nada. Então era pela fé, realmente. Disse tudo, hein, cara. Como podemos... Rony, certo. Nós entendemos, então, que Jesus, ele morreu pelos nossos pecados. Mas, cara, infelizmente, algumas pessoas passam, né, por alguns problemas psicológicos. E elas ficam, às vezes, tão desesperadas, cara,
que elas ficam tão presas à culpa e à vergonha, e a gente precisa falar essa pergunta, né? Como podemos ajudar essas pessoas que estão presas ainda, né? Com sentimentos de culpa e vergonha dentro delas? É muito difícil, viu, Luan? Porque o psicológico é uma coisa que é difícil de alcançar. Mas nós podemos fazer alguma coisa por isso. Nós podemos orar, né? A oração intercessória tem muito poder. Então nós podemos orar. Mas não precisa, nós podemos fazer algo mais do que orar. Né? Nós podemos fazer algo mais. Nós podemos conversar com a pessoa. Isso. Falar para a pessoa a respeito de Jesus. Dizer o que Jesus já fez e o que Jesus pode fazer, né? Aproximar essa pessoa de Jesus. Eu creio que Jesus, sim, ele tem todo o poder para fazer uma transformação, uma mudança na vida da pessoa, tirando o medo, tirando a culpa, tirando a vergonha e aproximando mais essa pessoa de Jesus. Então eu creio que nós podemos fazer a nossa parte de apresentar Jesus. E para isso nós precisamos ter Jesus. Né? Isso precisamos aí. ter Já, Jesus. meu amigo, agora até o vídeo de amanhã, certo? Até o vídeo de amanhã. Estaremos com vocês amanhã no próximo vídeo.